Olá, pessoal. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais a respeito dos acabamentos, né? Que normalmente hoje são feitos, quase que a grande maioria, em overlock, né? Mas para quem não tem essa máquina de overlock, a gente tem algumas opções, né? Então eu preparei aqui uma apresentação para compartilhar com vocês e mostrar um pouquinho do que é esse universo dos acabamentos, né? É, Só um minutinho. Então, vocês estão vendo aqui, a gente tem os acabamentos em overlock nessa primeira imagem e vocês podem ver que tem uma diferença, né? Porque existem alguns tipos de máquina de overlock e também uma mesma máquina de overlock pode ter ajustes diferentes, né? Para fazer esse overlock básico, o intralock, o ultralock, tem esse mais fininho também é chamado de calfar, né, que muitas vezes o acabamento, a barra da peça é feita só nessa calfagem, fica super bonitinho quando esse overlock é bem feitinho, né? Mas como que faz quando a gente não tem uma máquina de overlock em casa? Como que era feito antes também, né? Antes de existir a máquina de overlock. Antes de existir a máquina de overlock, os acabamentos eram feitos com chuleio manual, né? Então, tem relatos, inclusive, de alunas que faziam esse trabalho para suas irmãs, sua mãe em casa, que as costuras eram feitas manualmente ou até naquelas máquinas pretas, mais pesadas, com pedal manual, e o acabamento era feito no chuleio manual, como essa imagem que eu tenho aqui, com vários tipos de chuleio, né, que hoje são pontinhos decorativos, né, que a gente faz no bordado, faz no acabamento de pano de prato, mas antigamente era feito assim. Inclusive a casa de botão que eu coloquei aqui para vocês verem, era feito nesse chuleio manual, nesse ponto caseado, né, que a gente chama hoje. É, Pode ser feito também com zigue-zague comum, né? Então toda máquina doméstica tem o pontinho zigue-zague, tem algumas que tem um pontinho que imita o ponto de overlock. Então a gente passa a costura reta e passa esse zigue-zague na ponta. Hoje em dia é vendido uma sapatilha, um calcador, né, um pezinho calcador, que fala, esse pezinho é próprio para substituir o overlock. Você encaixa ele na máquina doméstica normal e substitui o overlock. Muitas pessoas me perguntam, esse pezinho funciona? Eu falo, esse pezinho ele custa caro, né? Se você não for comprar ele usado, ele custa em torno de R$ 100. E o que ele faz? É diferente do ponto zigue-zague. Ele tem uma perninha aqui, esse pretinho aqui, que serve como um guia, né, para te colocar bem na bordinha e você vai selecionar na máquina o ponto zigue-zague ou o ponto é, tipo overlock. Então, a única diferença que ele tem é essa bordinha, né, de guia, que serve de guia. E tem alguns maiores que tem o cortador, como no overlock tem o cortador que corta o resto da borda. Então esse é um pouquinho melhor. Mas vale o investimento? Aí depende de você, né? O que você acha aí que é bacana. Mas para mim ele não faz muita diferença do zigue-zague normal, é só você seguir pela borda, né? Não tem tanta diferença assim, tá? Então fica aí a dica, muita gente pergunta dessa sapatilha, desse pezinho calcador. Outra opção é fazer o acabamento com viés, que fica lindo, né? Muitas marcas de alta costura, muitas alunas minhas durante a pandemia agora, que ficaram costurando em casa, né? Que não tiveram acesso à máquina de overlock no meu ateliê, fizeram o acabamento desse jeito. Então aí dá pra ver que toda a sobra de tecido interna é acabada com um viés, né? Pode ser um debrum, que é a tirinha cortada no fio reto mesmo, ou quando tem curva, cortar no viés atravessado 45 graus no tecido, enviesado 45 graus no tecido, né? Aí tem essa imagem aí do casaco, que é maravilhosa, né? Que fica todo bem, assim, limpo, né? Fica clean o avesso.
A gente pode fazer também a costura inglesa, que é muito usada nas calças jeans. Aí tem um tutorialzinho do lado onde a gente que mostra exatamente como é feito. Então a gente coloca os dois tecidos assim, direito com direito, o de baixo sobra um pouquinho mais. É como se fosse, tem uma sobra de 2 centímetros e de cima de 1 centímetro. E aí é feita uma costura com 1 centímetro da borda do primeiro. Depois é virado o tecido que está por cima, né? Por cima dessa costura que foi feita, e aí é feito os dois, essas duas costurinhas rebatidas, né? Bem típico da calça jeans. Pode fazer uma, pode fazer duas. O pesponto, né? Pode ser feita a costura inglesa, que é muito conhecida, a costura francesa, que é muito conhecida também, que a gente coloca avesso com avesso, faz uma costura, vira do direito, direito com direito e faz outra costura. E o acabamento fica esse final aqui. Aí tem que prestar atenção na margem de costura que tem que deixar antes de cortar o tecido, tá? Porque, obviamente, a gente vai gastar mais margem de costura, tá bom? E aí depende se você faz com meio centímetro a primeira, 1 centímetro a segunda, ou você faz com 1 e 1, tá bom? Isso aí fica a critério de cada um. A gente pode fazer uma costura invisível manual, né? Quando fizer, por exemplo, uma bainha, né? Sempre vai ter que ter uma sobrinha de tecido para fazer essa costura invisível, senão fica o tecido sem acabamento, né? Da mesma forma. A gente pode fazer com a costura reta com dobra e zigue-zague. Então, você faz e na sobra, faz uma costura. Na sobra da costura, você dobra e faz um zigue-zague na pontinha de cada uma. Ou faz antes ou faz depois. Pode fazer a mesma coisa com a costura reta, né? Como tá mostrando aí na imagem. Se for um tecido de forro sintético, você pode só cortar com a tesoura zigue-zague, né, e deixar nesse recorte. E se for também tecido sintético, geralmente para usar no avesso, mas às vezes uma barrinha dá para fazer assim também, dá para queimar com a vela. Então faz o acabamento, porque o tecido sintético ele derrete, né, e fica essa margenzinha, tá? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, essas dicas maravilhosas. E mais pra frente eu vou gravar um vídeo falando das máquinas de overlock, porque a gente tem uma grande opção também. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!